Bom dia, bem-vindo ao Homens da Palavra. Nós estamos em Provérbios capítulo 8 e nos 3 primeiros versículos nos é dito o seguinte: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões. Ela está gritando. O que nós temos aqui é uma linguagem que quer despertar-nos para que nós venhamos a perceber algo evidente, algo claro, mas que muitos não veem. É por isso que essa expressão aqui no versículo 1, por acaso, é utilizada logo no começo do capítulo. Por acaso, ou seja, não é claro, não é óbvio, não é evidente, não é algo que todos podem perceber que a sabedoria é diferente da tolice, que o sábio é diferente do tolo, ou seja, que aquilo que é bom, aquilo que é justo, é claramente visível na sociedade. É isso que ele quer dizer com a sabedoria clama, ou seja, é gritante, é exatamente isso que ele quer dizer. É gritante a sabedoria em meio ao mundo. Por quê? Porque ele está querendo nos levar aqui a sermos homens que caminham pela cidade. Parece que a sabedoria leva esse rapaz para que ele amadureça, para que ele aprenda o que um homem de Deus deve saber e ele consiga caminhar pela cidade, observar a cidade, olhar ao seu redor e perceber a diferença entre a sabedoria e a tolice. O que está nos sendo dito aqui é que a sabedoria clama, a sabedoria grita pela cidade. Tá? Por quê? Porque fica evidente ao olhar para a vida dos homens da cidade ver a diferença entre aquele que é sábio e aquele que é tolo. Por exemplo, todos nós conhecemos homens que não gostam de trabalhar, homens que não conseguem manter seus empregos, homens que não têm diligência no trabalho, não têm fibra para continuar trabalhando, e homens preguiçosos, e nós sabemos que isso é tolice. Fica evidente ao ver um homem assim que isso é tolice. Em contrapartida, quando vemos um homem diligente, trabalhador, e os frutos que advêm do seu trabalho, deve ficar evidente a diferença gritante entre um sábio e um tolo, entre a sabedoria e a insensatez. Quando nós vemos um homem generoso, um homem aberto, com seu coração aberto para as necessidades dos outros, e do outro lado vemos homens egoístas, homens que vivem somente para o próprio prazer, avarentos. A sabedoria grita, ou seja, é algo claro, é gritante, é evidente que há uma grande diferença entre um e outro, e que um é muito mais feliz do que o outro e um é muito mais sábio do que o outro. Quando nós vemos um pai de família dedicado aos seus filhos, fiel à sua esposa, honesto, e vemos um amante das mulheres, das muitas mulheres, e que não se contenta apenas com uma, mas vive em busca de uma e outra experiência amorosa, sexual, e homens adúlteros, nós vemos a diferença na família, na vida desses homens, famílias destruídas, filhos destruídos, infelizes, rebeldes, esposas machucadas, e vemos do outro lado famílias felizes e homens sábios e um cantinho do céu na casa desses homens. O que esse texto nos mostra é a sabedoria pegando pela mão um rapaz, caminhando pela cidade, mostrando a vida dos homens e perguntando a ele: você não vê que a sabedoria ela clama e o entendimento ele faz ouvir a sua voz? É algo semelhante àquilo que está em Romanos 1. Em Romanos 1 está escrito que os atributos de Deus são plenamente conhecidos de todos. Basta que nós venhamos a olhar ao redor, e a nossa própria consciência também, ela dá testemunho, ela testifica daquilo que é justo e injusto, daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é mal e daquilo que é bom.
daquilo que é amável e daquilo que é odioso, daquilo que é a felicidade, daquilo que é a tristeza, daquilo que é a sabedoria e daquilo que é a tolice. Ou seja, nós não temos desculpas para sermos homens tolos. Está evidente, está impresso na vida de outros homens tolos o quão triste é ser um insensato e rejeitar a sabedoria. E o que esse texto nos mostra é que nós deveríamos aprender com a lição dos outros. Nós deveríamos ser sábios a ponto de ter discernimento, de olhar para outros homens e tomarmos uma lição. No verso 2 e no verso 3 nos é dito: a sabedoria, ela se coloca no topo dos lugares elevados. Aqui é uma referência, como nos diz no versículo 3, junto aos portões, à entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando. Aos portões da entrada das cidades era onde os homens mais influentes da sociedade, os homens mais importantes das sociedades ali sentavam para discutir sobre as leis da cidade, sobre julgamentos, enfim. O que ela está mostrando é que fica evidente que esses homens que chegaram a esses lugares, eles não chegaram a esses lugares com uma vida de tolice, com uma rotina destrutiva. Ela está mostrando algo parecido com aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que às vezes os filhos das trevas eles são mais diligentes que os filhos da luz. E se esses homens estavam junto aos portões da cidade, tá? E ela pede para olhar a sabedoria gritando nas encruzilhadas, nas veredas, é justamente isso, para que esse homem, esse rapaz caminhe pela cidade e veja perceba como, entenda como esses homens se diferenciaram dos outros homens que estão pelos becos, pelas esquinas, pelas encruzilhadas, e por que então é que eles conseguiram alcançar esses lugares. A sabedoria está clamando nesses lugares elevados, mostrando que se para nós ocupemos lugares de destaque na sociedade comum, é necessário que nós homens venhamos a nos portarmos de maneira sábia, totalmente diferente do tolo. Imaginem aqueles que almejam então uma vida de temor a Deus, uma vida de piedade, que é o propósito desse devocional, que nós sejamos homens da palavra, homens de Deus, homens santos, homens justos, homens sábios. Imagine então o grande empenho que nós então devemos dedicar e o quão longe nós devemos ficar da insensatez e o quanto nós devemos aprender com os maus exemplos e o quanto nós precisamos preparar uma meta, um modelo de vida para que nós corramos para o alvo. Homens de Deus são homens que têm discernimento para fora, ou seja, eles olham o mundo fora deles e conseguem fazer uma leitura de quem é sábio, quem não é, do que é sabedoria, do que é tolice, mas também são homens que fazem uma leitura para dentro, ou seja, que olham para o seu coração e percebem naquilo que eles estão sendo tolos, para que abandonem isso. A definição, uma ótima definição de insanidade ou loucura, é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nenhum homem chega a lugar nenhum com uma rotina destrutiva, com pecados de comissão, ou seja, fazendo coisas erradas que não deve-se todos os dias, e muito menos pecando por omissão, ou seja, não fazendo aquilo que é devido, não fazendo o que sabe que deve fazer. Tiago nos fala que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso peca. Então a definição de loucura aqui é perfeita: esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A sabedoria aqui nos convida a caminhar pela cidade para que nós venhamos a entender que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos capazes de abandonar comportamentos tolos e principalmente traçarmos um plano sábio de vida. E esse é o meu desejo para você, essa é a minha oração para você, para que você avalie os homens à sua volta, para que você olhe na cidade e veja a idade desses homens e pense aonde você quer estar quando tiver essa idade,
quando você tiver lá os seus 40 anos, ou seus 50 anos, ou seus 60 anos. E então prepare uma rotina, uma rotina sábia, uma rotina com sabedoria, rodeado de amigos sábios, com costumes, com atividades sábias, tá? Com pessoas sábias, com homens mais velhos sábios, para que você não fique pelas encruzilhadas, pelos caminhos, para que você consiga alcançar o topo da cidade, para que você fique junto aos portões, não porque você almeja alguma glória, mas porque nesses lugares você pode ajudar mais pessoas, nesses lugares você pode influenciar mais pessoas para o bem. Hoje nós temos aqui nesse texto, nesse pequeno texto, um chamado apenas, um chamado para que nós tenhamos discernimento e venhamos a fazer uma reflexão sobre o que nós queremos para nossas vidas. E eu já adianto a vocês que o que nós queremos e o segredo do nosso sucesso está na nossa rotina diária, ali está escondido o segredo do nosso sucesso. Por isso eu disse que esse é o meu desejo e a minha oração para você nesse dia. É uma passagem simples, é algo simples que talvez você já tenha pensado nisso, mas que você hoje possa traçar uma meta e que Deus te abençoe e te dê sabedoria para lhe ensinar como chegar nesse lugar, para que muitos possam ser abençoados por meio da sua vida, para que esse mundo se encha da glória de Deus e que o Pai se regozije em você. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.